Olá! Nesta aula, vamos estudar sobre o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. O nome iuris, que consta na Constituição, é Imposto sobre Transmissão Causa-Morte e Doações de quaisquer bens ou direitos. Ele é de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme artigo 155, inciso 1º. Sujeito passivo, quem é que vai pagar o imposto? Quem é o contribuinte? São os herdeiros ou legatários. Legatários é quem recebe através de testamento, é o legado. Quaisquer das partes ligadas à doação, doador ou donatário, conforme estabelecido em lei. Vejam, esse imposto, então, ele incide na transmissão causa-morte, ou seja, quando há um falecimento, então os herdeiros, aquilo que eles receberem de herança, ou os legatários, o que receberem de legado e testamento, vão pagar o ITCMD. E na doação pode ser tanto o donatário, que é quem faz a doação, que recebe a doação, como o doador, que é quem faz a doação. Seja quem recebe a doação, seja quem faz a doação, poderão pagar o ITCMD. Quem vai definir vai ser a lei, que vai ser uma lei estadual ou lei distrital. O fato gerador é a transmissão da propriedade de quaisquer bens móveis ou imóveis. Diferente lá do ITBI, que só alcança a transmissão de bens imóveis, porque lá em caráter oneroso, aqui no ITCMD, ela vai alcançar a transmissão de bens móveis e imóveis, seja em razão de morte, seja em razão de doação. Na transmissão causa-morte, teremos tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros. O que ele quer dizer? Que cada parte que é entregue para cada herdeiro é um fato gerador, porque o fato gerador é a transmissão, é a transferência desse bem do espólio, no caso da morte, para o herdeiro, ou na doação. Na doação você só tem um beneficiário, mas na transmissão causa-morte não. O normal é você ter vários herdeiros, vários legatários. Então, cada uma dessas operações de transferência será um fato gerador. Elemento espacial do fato gerador. E aqui reside a maior peculiaridade desse tributo, e geralmente é o que é mais cobrado a respeito do ITCMD. Primeiro, quem é que tem competência para cobrar o ITCMD? No caso de bens imóveis e seus direitos, vai competir ao estado onde está o bem. Vamos ao exemplo. Um indivíduo morre em Juazeiro do Norte, aqui é processado seu inventário, ele tem, dentre os bens dele, tem um sítio no Crato e tem um apartamento em Fortaleza. Vamos imaginar que ele morreu em Recife, né? Senão vai ficar tudo no mesmo estado. Vamos imaginar que ele morreu em Recife, Pernambuco, e ele tem um apartamento em Fortaleza e uma casa, um sítio no Crato. E ele faleceu em Recife, o inventário dele é processado em Recife. Apesar do inventário estar em Recife, em relação aos bens imóveis, o estado que vai arrecadar vai ser o estado do Ceará. Parece estranho, porque o inventário, ele morreu lá, ele residia em Recife, o inventário processa em Recife, mas ele tinha um apartamento em Fortaleza e uma casa no Crato, um sítio no Crato. Mas o inventário está lá em Recife. Só que, no caso de bens imóveis, a competência, ou seja, o sujeito ativo, é o estado onde está o bem imóvel. Vamos de novo usar o exemplo dessa pessoa que morava em Recife, faleceu em Recife. Outro estado, Pernambuco. Ela tinha, vamos imaginar, uma casa de praia no Rio Grande do Norte, tinha um sítio no Crato. Quem vai arrecadar o ITCMD?
Em relação à casa de praia em Natal, vai ser, no Rio Grande do Norte, vai ser o estado do Rio Grande do Norte, porque é o local do bem imóvel. Em relação ao sítio no Crato, vai ser o estado do Ceará, porque é o local do bem imóvel. Então, bem imóvel, quem arrecada o ITCMD é o local onde está o bem. Bem imóvel. No caso de bens móveis, títulos de crédito, quem arrecada é o local onde está o inventário. Então, aí vamos parar. Na causa mortes, então, vamos aqui ver. Se for imóvel, é o local onde está o imóvel. Se for bens móveis, títulos de crédito, outros direitos, vai ser o local onde se processa o inventário. Vamos voltar à historinha desse indivíduo que faleceu em Recife e morava em Recife. Tinha um sítio no Crato e uma casa de praia em Natal, Rio Grande do Norte. Além disso, ele tinha ainda uma conta bancária em Recife, um veículo registrado em João Pessoa, tinha também ações de uma empresa lá de São Paulo. Quem é que vai recolher o ITCMD? Vamos lá, eu tenho uma casa de praia em Natal, Rio Grande do Norte, um sítio no Crato, Ceará, temos uma conta corrente em Recife, com dinheiro, temos ações de uma empresa em São Paulo. E temos ainda um veículo registrado em João Pessoa, Paraíba, um automóvel. O que vai acontecer é, vamos lá, primeiro, os imóveis, quem vai arrecadar é o estado onde está o imóvel. Então, aí é tranquilo. Em relação ao sítio do Crato, quem vai recolher o ITCMD é o estado do Ceará. Em relação à casa de praia no Rio Grande do Norte, quem vai recolher é o estado do Rio Grande do Norte, quem vai receber. Agora, o veículo emplacado em João Pessoa, registrado em João Pessoa, a conta bancária em Recife e as ações da empresa em São Paulo, quem vai recolher, quem vai ser sujeito ativo, vai ser o estado onde se processa o inventário. O inventário tramita lá em Recife, portanto, o estado de Pernambuco vai recolher o ITCMD, vai receber o ITCMD da transferência do veículo para o herdeiro que for ficar com ele, do saldo da conta bancária e das ações na Bolsa de Valores. Ficou claro, então? Espero que tenha ficado claro que, no caso da transmissão causa-mortes, bens imóveis vai ser o local onde está o bem. Bens imóveis, direitos, a títulos de crédito, títulos, ações, etc., vai ser o local onde se processa o inventário. Isso na transmissão causa-mortes, porque na doação muda. Na doação, não tem que se preocupar com o local de onde foi feita a doação, com o local onde está o donatário, porque na doação o domicílio é sempre o do doador. Então, no caso de bens imóveis vai ser sempre o local do bem imóvel. Agora, vamos lá, vamos imaginar essa pessoa que tinha um carro em João Pessoa, tinha uma conta bancária, tinha ações de uma empresa. Vamos imaginar que esse indivíduo ele morasse em Brasília, Distrito Federal. Ele morasse em Brasília, Distrito Federal. E ele vai doar esse veículo para o filho dele. O filho dele mora em Recife. E ele, proprietário do veículo, mora no Distrito Federal, é o domicílio dele. Quem vai arrecadar o imposto de doação, o imposto de transmissão causa-morte e doação? O Distrito Federal, porque é aonde tem domicílio o doador. No caso de bens móveis, direitos, títulos, créditos, o domicílio do doador é que vai fixar o sujeito ativo do imposto, certo?
Elemento temporal do fato gerador. Quando que eu tenho que pagar um imposto de transmissão? Quando é feita a transmissão, ou conforme a lei estadual estipular. Então, no momento da transmissão é que ocorre o fato gerador. Bens imóveis é quando ocorre o registro da escritura de transmissão ou do formal de partilha. E a base de cálculo é o valor do bem, o valor de mercado do bem que for transmitido e o valor da doação, conforme também estabelece o artigo 35 do Código Tributário. O cálculo ele tem que ser feito, conforme o entendimento do STF, sobre o valor dos bens na data da avaliação, observando se a alíquota vigente na data da abertura da sucessão, ou seja, vai ser a alíquota na data da morte, a abertura da sucessão é a data da morte. E o imposto será exigido antes da homologação. Antes da homologação do quê? Da partilha. É o que está nas súmulas 112, 113 e 114 do STF. O imposto de transmissão causa-morte é devido pela alíquota vigente ao tempo de abertura da sucessão. Ele é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação e ele não é exigível antes da homologação do cálculo. As alíquotas, o Estado e o Distrito Federal, eles fixam livremente a alíquota, observando o limite máximo definido pelo Senado. O Senado estipula o limite máximo e, atualmente, o limite máximo está fixado em 8%, conforme resolução número 9 de 92 do Senado. Mas esse é o limite máximo. Cada Estado pode fixar o limite, a alíquota que entender. Pode fixar em 7, pode fixar em 8, pode fixar em 4%, mas existe um limite máximo que é fixado por resolução do Senado. Súmula 590 do Supremo. Calcula-se o imposto de transmissão causa-morte sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura da sucessão do promitente e vendedor. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando há um contrato de promessa de compra e venda, existe um pacto em que alguém que é dono de um imóvel vende um imóvel, promete vender um imóvel ao comprador, ao promitente comprador, e coloca condições. Normalmente a condição de finalizar a venda é quando houver o pagamento integral do valor. E a questão é, quando houver digamos que João fez um contrato de promessa de compra e venda de um terreno que ele tem com o José. E o que acontece é que José vinha pagando, faltando 3 meses para terminar o contrato de promessa de compra e venda e acontecer a venda, se aperfeiçoar a venda, João morre. E aí vai incidir TCMD sobre tudo? Veja, 80% faltava, o imóvel foi vendido em 10 parcelas. João já tinha pago 8, faltava 2. José já tinha pago 8, faltava 2. Ele vai ter que... Aí os herdeiros vão herdar o imóvel e mais, vai ter que incidir TCMD sobre tudo? Obviamente que não, é o que o Supremo está dizendo. Só vai incidir sobre o direito dos herdeiros. Qual que é o direito dos herdeiros? Receber 2 parcelas, nesse exemplo que eu criei. Então, o TCMD só pode incidir sobre o direito, sobre o crédito, e não sobre o valor total do imóvel. E aí vai incidir sobre as 2 parcelas restantes. É o que ele fala sobre o saldo credor da promessa de compra e venda. Ou seja, quanto que ainda falta receber da promessa de compra e venda. Súmula 435, o imposto de transmissão causa-morte pela transferência de ações é devido ao Estado que tem sede à companhia. Súmula 331 é legítima a incidência do imposto de transmissão causa-morte no inventário por morte presumida. Então, mesmo na morte presumida, vai haver incidência do ITCMD. Repercussão geral do STF. É constitucional a fixação de alíquota progressiva para o ITCMD. O que o Supremo quer dizer? Que, então, o Estado ele pode fixar alíquotas progressivas conforme o valor do que está sendo transmitido, conforme
o montante de bens, ele vai poder fixar alíquotas progressivas, tá? Diferenciando do ITBI, que no ITBI o Supremo entendeu que não poderia fixar, mas quando a gente falou de ITBI, eu até alertei para que vocês observassem que essa posição em relação ao TCMD foi uma mudança de entendimento do Supremo, que até então o Supremo entendia que progressividade só podia haver quando ocorresse previsão expressa na Constituição, mas depois o Supremo passou a entender diferente, que a progressividade pode ser feita ainda que sem previsão expressa na Constituição. Ou agora um repetitivo do STJ. O juízo de inventário na modalidade de arrolamento sumário não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento de isenção de TCMD, à luz do disposto no artigo 179 do Código Tributário. O que o STJ fixou aqui? Uma questão processual. A de que não cabe ao juiz do inventário decidir sobre isenção de TCMD, significando que no arrolamento sumário, como é uma ação mais breve, mais abreviada do que a ação de inventário, em que o juízo do inventário é o juízo universal para decidir as questões relativas ao espólio, aos interesses do espólio, no arrolamento sumário não, porque é um rito mais abreviado. Em razão disso, a discussão sobre isenção ou não de TCMD vai caber às vias da Fazenda Pública ou varas cíveis. Vai a depender da competência fixada na lei de organização de cada estado. Justamente em razão de ser no arrolamento sumário um rito mais abreviado. Então, não caberá ao juiz de inventário analisar eventual ou discutir com a Fazenda Pública para decidir eventual isenção de TCMD. Esse era o conteúdo que tínhamos para conversar sobre TCMD. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.